Olá, bom dia! Oi, Cris, tudo bem? Olá, oi, Jailson, tudo jóia? Bom dia para todo mundo. Deixa eu fixar o comentário aqui. E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou começar a conversar aqui com vocês, a Andréia vai chegar um pouquinho depois. E aí a gente vai falar, né, sobre esse projeto da Andréia de reinventar a criofrequência. A gente colocou também uma caixinha aqui no Instagram da Sublime para vocês mandarem as dúvidas sobre o Drena Crio. Então eu vou estar respondendo todas essas dúvidas que vocês mandaram, né? Por incrível que pareça, tem muita gente que às vezes fica com vergonha de colocar o comentário aqui, né? Colocar a dúvida aqui. Então a gente fez essa caixinha, vou responder todas. E eu acho assim, né? Esse projeto de Reinvente a Criofrequência, ele já existe, acho que faz uns 2 anos, se eu não me engano. E agora, na verdade, reinventar é a palavra do ano, né? A gente tá escutando isso em todos os lugares e como, né? Como que a gente pode nos reinventar, como que vai ser agora, né? O que a gente precisa fazer. Então, acredito que essa tá sendo a dificuldade de todo mundo, tá sendo a dúvida de todo mundo, né? Então, foi assim, a André foi muito visionária com esse projeto dela de reinventar a criofrequência e é uma coisa assim, né? Bate muito com o que eu sempre falo nas minhas aulas, eu sempre falo para as minhas alunas. Cuidado com os investimentos que vocês fazem. A estética, ela é uma área muito tentadora, né? O consumo na estética ele é muito grande. Então a gente tem acesso a muita coisa o tempo todo, né? E é lançamento o tempo todo. Então, se a gente não tomar cuidado, se a gente não analisar muito bem o que a gente precisa mesmo, onde realmente vale a pena investir, a gente só investe e não tem retorno de nada, né? Porque a cada semana, a cada dia é uma novidade, sempre tá lançando muitas coisas, nem sempre, né, o que tá sendo lançado tem um valor acessível. Então, é muito perigoso, né? Então, essa é a dica que eu dou pra todo mundo que quer trabalhar com estética, né? Quer começar a entrar e quem já trabalha também, né? Porque às vezes a gente fica com tanta coisa na clínica que não tá dando retorno, a gente fica com o investimento parado, né? E hoje, se vocês forem ver minha clínica, eu não tenho quase nada. Os recursos que eu tenho, tipo assim, eu tenho o mínimo de creme, eu tenho o mínimo de aparelho. O mercado de locação, ele facilita muito, né? Ele nos ajuda bastante, porque a gente tem a possibilidade de ter altas tecnologias na clínica sem precisar investir, né? Num equipamento de um valor mais alto. E aí, a ideia do Reinvente a Criofrequência é conseguir aproveitar mais os recursos que a criofrequência tem, né? É uma coisa que eu sempre falo, quem já teve aula comigo já tá cansado de me escutar falando isso. A criofrequência é um aparelho muito versátil, né? Então a gente consegue trabalhar rosto, corpo, a gente consegue trabalhar gordura localizada, flacidez de pele, né, aspecto celulítico. Então ela é muito versátil. E se a gente tem uma criofrequência na clínica, não precisa de mais nada, né? E aí a gente ainda consegue extrair mais ainda da criofrequência e consegue melhorar mais ainda os resultados. Então esse projeto de Reinvente a Criofrequência
é justamente isso, né? Então a gente conseguir extrair o que mais a criofrequência tem de melhor, que a gente consegue aproveitar e sem precisar investir num novo equipamento, sem precisar investir muito, né? Vocês vão ver, a Andrea vai falar depois pra vocês, o valor da imersão, o valor do licenciamento não é um valor alto, é um valor muito baixo até, né? Por todos os benefícios que tem. Então, a possibilidade é essa, né? A gente conseguir investir, a gente conseguir ter novidades sem investir muito. A Yara já colocou aqui a primeira perguntinha. Quem não tem experiência com a criofrequência pode fazer a imersão? Pode, tá? A gente tem vários casos, né? A gente já teve várias turmas de imersão, a gente teve várias turmas de licenciamento, e aí teve várias alunas, inclusive tem o depoimento delas nas lives que a gente fez, que eu acho que tá salvo aqui também, né? Tem os videozinhos delas também aqui no Instagram, que elas não tinham experiência nenhuma com a criofrequência, não sabiam aplicar a criofrequência, e com licenciamento elas tiraram de letra, tá? Por quê? Porque a gente dá toda a parte da revisão da criofrequência, né? Então, assim, é uma revisão, só que é uma revisão muito ampla. Quem não tem experiência, né? Quem nunca aplicou uma criofrequência, com esse conteúdo que a gente tem, também a pessoa consegue aprender e aplicar muito fácil. E na plataforma tem o curso de criofrequência, que se eu não me engano é um bônus para quem comprar o DrenaCrio. Então, em relação a isso, a pessoa vai ter todo o suporte, vai conseguir super bem, tá? Que mais? E aí a gente também dá todo o suporte, né? Depois que vocês fazem o curso, a gente dá todo o suporte para auxiliar vocês nas dificuldades que vocês forem tendo, a gente dá esse suporte. E o que eu sempre falo também é o seguinte, o segredo é saber a teoria. O segredo é a teoria. A prática, por mais que tipo não tenha experiência com a criofrequência, algum aparelho a pessoa já manuseou, né? Então a pessoa já tem a experiência no manuseio de equipamento. E o manuseio em si, ele não é difícil. O difícil é saber quando usar, né? Ah lá o Jailson, ó, fiz a imersão e aprendi do zero, né? A gente tem vários casos de pessoas que não tinham a experiência. Quem não tem a criofrequência da Body Health pode fazer o DrenaCrio com outro equipamento? O DrenaCrio com outro equipamento não, tá? Porque essa é uma dúvida também muito comum. O que acontece? A pessoa pode fazer o DrenaCrio, né? Ela pode usar todo o raciocínio do DrenaCrio, ela pode tudo. Ela só não vai poder usar o nome DrenaCrio. Porém, os resultados não serão os mesmos. Porque qual que é o grande diferencial do DrenaCrio? A gente trabalhar o sistema linfático profundo. E aí a gente só vai conseguir isso através do monopolar. E a criofrequência da Body Health é a única criofrequência que a gente consegue trabalhar simultaneamente o multipolar e o monopolar. Então a gente vai estar trabalhando todas as camadas, né? Então, pensando no sistema linfático, a gente vai estar trabalhando o sistema linfático mais superficial e o sistema linfático mais profundo ao mesmo tempo. Então a gente consegue estimular muito e ter resultados muito grandes, né? Quando a gente usa outro equipamento, isso não é possível, tá? Mas você pode pegar o raciocínio do DrenaCrio e usar com qualquer equipamento que você tenha, né? Tem o Modelata, tem o Vibrocell, tem qualquer equipamento que você tenha, você pode usar o raciocínio do DrenaCrio. Você só não vai poder falar que é o DrenaCrio, né? Porque o DrenaCrio, ele é uma metodologia, né? Precisa seguir exatamente essa metodologia pra gente ter uma padronização dos nossos resultados. E aí, se você usar o outro equipamento, o resultado vai ser diferente, tá? Vai ficar deficiente aí, comparado com o do DrenaCrio, tá? A ideia do licenciamento é justamente essa, a gente conseguir padronizar e a gente ter um controle da qualidade. Certo? Respondido? Vamos lá para mais perguntinhas. E se vocês quiserem, quem quiser ir fazendo pergunta aqui agora também,
fiquem à vontade, tá? Pode ir fazendo, mesmo que vocês tenham mandado lá na caixinha, quiser fazer aqui, tá? A gente vai dar preferência para responder as que estavam na caixinha, mas podem perguntar. Mais alguma perguntinha aí, meninas? Uma outra dúvida muito comum que eu recebo bastante é o Drenacryl, ele não é associação com a drenagem, tá? Então muita gente pergunta, mas na mesma sessão vou fazer a drenagem também? Não. Durante a sessão do Drenacryl é somente a criofrequência, tá? É somente a criofrequência. Então, durante a sessão não tem associação nenhuma. Se você quiser fazer uma associação, fica à vontade, tá? Mas não faz parte da metodologia. A gente até indica, né? Por exemplo, tem muita gente que trabalha com aparelhos alugados. Então, a pessoa aluga o aparelho uma vez por mês. Então, a gente indica o Drenacryl uma vez por mês, consegue resultado, as pessoas têm esse resultado a longo prazo. E aí, nos intervalos, né, semanalmente, a pessoa vai fazendo as sessões que ela achar conveniente para aquela pessoa, né? Então, pode fazer associação com tudo, né? Com todos os recursos que você já tenha, com todas as técnicas que você já trabalha, você pode estar fazendo essa associação, tá? Então, mas no momento da sessão, é só a aplicação da criofrequência mesmo. O que significa ser uma licenciada? A licenciada, ela vai ter todos os benefícios que a Sublime oferece, né? Então, ela vai ter todo o apoio de marketing, a parte de vendas. Então, na verdade, assim, tudo o que é dificuldade pra gente, a Sublime oferece pra gente, né? Então, o que eu vejo muito é que a gente, né, que faz os atendimentos, a gente é muito operacional, então a gente atende muito, né, as agendas muito lotadas, e a gente acaba não tendo tempo para fazer a gestão da clínica, né? Então a gente não tem muito essa visão de gestão, e aí o licenciamento ele vai te ajudar nisso, né? Então, tipo, tem a parte de vendas que abre os nossos olhos, assim, pra mim foi fantástico, porque antes de eu fazer o Drenacryl, eu sou licenciada Criofocus e Criolifting, tá? Então, eu sou uma licenciada Sublime já faz tempo. E aí, a aula de vendas realmente, assim, é um divisor, muda muito a nossa forma de enxergar, de entender a venda, né? Tem todo o apoio de marketing. Então, a gente tem o Instagram do Drenacryl. Quem ainda não segue, segue o Instagram lá. Tem postagens, né? Todo dia tem uma postagem nova referente ao assunto. E aí também as licenciadas recebem toda semana, né? Toda semana, a cada 15 dias mais ou menos, recebe uma arte, né? Pra também postar. Então tem todo esse apoio além das aulas, né? Então a gente tem as mentorias, toda semana tem uma mentoria com um assunto diferente. E aí tem todo esse apoio e essa ajuda, tá? Que é fundamental pra gente. A imersão é toda online? Sim, a imersão ela é toda online. Quando tudo isso normalizar e a licenciada sentir necessidade de uma presencial, a gente também vai oferecer a presencial. Mas por enquanto não tá tendo necessidade. Todo mundo que fez tá aplicando, tá atendendo super bem, sem a necessidade do presencial, né? Mas a gente tem essa possibilidade, né? Travou um pouquinho aqui. Se você sentir a necessidade, vai ter essa opção, tá? Então, a imersão, qual que é o diferencial da imersão? Ela é, além do conteúdo gravado, que vocês vão ter acesso, vai ter um dia inteiro de aula ao vivo, né? Então, a aula do Drenacryl em si vai ser ao vivo. Então, vocês vão me ver aplicando, vai ter toda a parte teórica ao vivo, que aí vai acontecer nesse sábado o dia todo, tá?
Eu acho que já é importante agora a gente falar sobre como que é, né, a imersão. Olha lá, o cronograma da imersão, tá? Então, a imersão, ela é toda ao vivo pelo Zoom, tá? É online. Então, começa 9 da manhã, eu faço uma revisão da criofrequência, depois eu começo falando sobre o Drenacrio, né? Toda a teoria do Drenacrio. A gente faz um intervalo para almoço, a gente volta à tarde, eu faço a demonstração prática do Drenacrio e depois a gente faz o que a gente chama de crioanálise, né? O que é essa crioanálise? Eu vou mostrando diversas fotos e aí a gente vai juntos avaliando essas pessoas das fotos e discutindo como seria a aplicação naquela pessoa, né? Então, uma coisa bacana do Drenacrio é que ele não é um protocolo engessado. Então, a gente tem 20 minutos que são obrigatórios, mas aí tem 20 minutos obrigatórios, e aí a gente tem mais os minutos, a gente tem 32 minutos obrigatórios, e aí tem os 20 minutos que a gente vai fazer de acordo com a avaliação e de acordo com a necessidade daquele cliente. E aí o diferencial é que a gente ensina a avaliar. Então a gente quer que vocês consigam raciocinar e que vocês consigam extrair o máximo de resultado, tá? Então assim, não é um licenciamento, não é um protocolo, não é uma metodologia que vocês não vão aprender o porquê, tá? A gente explica o porquê de tudo. E aí a gente dá condições para vocês, mesmo dentro da metodologia, personalizar o atendimento de vocês, né? Então, vai ter ali os minutos obrigatórios e depois, de acordo com a necessidade da cliente, que isso é uma coisa muito individual, a gente acaba dando uma direção para vocês baseado nos biotipos corporais, né? Mas a gente sabe que existem os biotipos mistos, existem muitas variáveis aí, então por isso que a gente abriu, né, essa opção dos minutos opcionais, né, dos minutos opcionais não, né, das regiões opcionais que vocês vão estar fazendo. Então fica muito bacana, né, e aí o resultado é muito melhor, né. E aí nessa crioanálise eu vou estar falando para vocês, a gente vai estar discutindo, tipo, onde faria em cada uma daquelas fotos das pacientes que eu vou estar mostrando para vocês, né? Então eu falo a queixa da paciente, é uma análise de caso clínico mesmo. E aí eu vou estar falando, a gente vai estar discutindo juntos, né? Quais seriam as regiões opcionais que faria naquela cliente para a gente conseguir o máximo de resultado. Então vocês saem assim muito preparados já para fazer a aplicação, né? Uma outra perguntinha. A partir de qual idade pode fazer o Drenacrio? Olha, o Drenacrio, a indicação é a retenção de líquido, né? Então, a partir do momento que a pessoa ela já começar a apresentar uma retenção de líquido, e isso normalmente acontece após a primeira menstruação, já é indicado fazer, tá? Então, adolescentes, pré-adolescentes podem fazer o Drenacrio sim. E é até bacana já fazer como forma de prevenção, né? Porque começou a menstruar, logo já começa a aparecer celulite, então já vai prevenindo, né? Isso é uma coisa que eu falo muito, né? Eu falo muito da importância da prevenção. Então, eu prefiro fazer sessões mais espaçadas, eu prefiro dar mais espaço para o cliente e ele entender a importância da prevenção do que a gente fazer tudo muito rápido, é muita coisa, e aí esse cliente ele não se fideliza à clínica, né? Ele faz aquele pacote, ele faz aquele combo e aí ele não dá continuidade, né? A gente pode fazer sim, eu até tenho, né, combos tipo para as pessoas que querem um resultado rápido, né? Mas isso não é a maioria das clientes, né? Quando a gente começa a trabalhar na fidelização, a maioria das clientes não é assim. A maioria das clientes, elas querem para fazer sempre, né? E para fazer sempre, para não se tornar financeiramente que não seja acessível, precisa ter os espaços, né? Então, assim, uma adolescente, ela pode fazer ali uma sessão de Drenacrio
uma vez por mês, a cada 2 meses, né? Então é bem tranquilo em relação a isso, né? O Drenacryl ele é muito flexível em relação ao número de sessões, porque a ideia é que a gente consiga fidelizar o cliente, que o cliente entenda o benefício do Drenacryl, né? Porque o Drenacryl ele vai atuar no inchaço. O inchaço não tem causa, né? Não é possível tratar a causa do inchaço na maioria das vezes. É possível identificar, mas nem sempre é possível tratar, nem sempre o cliente está disposto a tratar. Então ele tem que entender que ele vai ter os benefícios, né? E ele vai ter que fazer sempre. Então a ideia é essa, né? Então, já respondendo o número de sessões, que também é uma dúvida muito comum, né? O número de sessões pode ser uma, né? Como pode ser todo mês, a cada 15 dias, sempre, né? Enquanto a gente não conseguir identificar a causa ali do inchaço e o paciente estar disposto para tratar a causa do inchaço, ele vai ter que fazer sempre, né? Atende homem e mulher também, tá? A gente fala muito da mulher na questão hormonal, né? Então todo mês tem a TPM, a mulher vai inchar. E o homem não tem isso, né? O homem não tem essa questão. Porém, os homens incham bastante, né? Por diversos motivos, né? Desde a cervejinha do final de semana até, de repente, algumas alterações vasculares. Então, os homens incham muito. Então, a gente atende homem sim, né? Eu tenho vários pacientes homens. E o homem, ele tá ganhando cada vez mais espaço dentro das clínicas de estética, né? E é um nicho aí que a gente tem que olhar com mais atenção, né? Porque o homem, ele, quando ele vai fazer um tratamento, ele é muito disciplinado, então é muito tranquilo, tá? Nesse sentido. Então, fiquem atentas aí a esse novo público que tá crescendo muito, tá? E o homem, como não tem essas influências hormonais, eu não vou nem falar pra vocês que o resultado dele é muito melhor que o da mulher, né? E o resultado do homem se mantém mais. Mas tem um post lá no Insta do Drenacryl sobre o homem e a mulher. Depois vocês vão lá ler que vai ter uma surpresinha no final. Depois vocês leem lá, tá bom? O que mais? Mais perguntas? Podem colocar aí. E uma outra pergunta que eu recebi, né, é se essa imersão é para as licenciadas, né? É para quem já fez o Drenacryl. Não, a imersão é para quem quer ser uma licenciada, quem quer fazer o Drenacryl. As licenciadas, elas têm mentorias que são semanais, né? Então, toda quinta-feira à noite e de vez em quando aos sábados de manhã, tá? Então as licenciadas têm as mentorias. A imersão é para quem já tem o Drenacryl, tá? É feito em quais regiões? Você quer que eu te conte a metodologia inteira? Vamos lá. A gente faz em regiões estratégicas para descongestionar o sistema linfático. Então, qual que é a ideia? Que o nosso sistema linfático, ele trabalhe sozinho e melhor. Então, a ideia é tirar todos os obstáculos e deixar o sistema linfático fluir. Por isso, os resultados mantidos, né? E os resultados duradouros. Porque a gente dá condições para que o sistema consiga trabalhar melhor, para que esse líquido flua. Então, a gente trabalha em regiões que vão possibilitar isso, né? Então, são regiões estratégicas que vai nos possibilitar isso. E aí, o resultado, ele é no corpo todo. Então, independente das regiões que a gente trabalha, o resultado vai ser no corpo todo. Quem aí já trabalha com a criofrequência, com certeza já aconteceu alguma situação assim. Vocês fizeram uma aplicação no abdômen da cliente e o flanco reduziu mais do que o abdômen. Então, fazendo a aplicação no abdômen, vocês descongestionaram o sistema linfático e
a drenagem linfática ficou facilitada, né? Então, o líquido do flanco foi drenado, né, para a região inguinal. Então, passou pelo abdômen, foi drenado para a região inguinal e reduziu o flanco, tá? Muitas vezes, vocês podem até ter notado que, de repente, a barriga até aumentou um pouquinho, tá? O abdômen ali inferior, onde vocês trabalharam, aumentou um pouquinho e o flanco diminuiu. Então isso é muito comum, né? Porque a aplicação convencional do Drenacryl já vai estar fazendo esse estímulo. Então já é uma coisa que acontece, tá? A gente só criou uma aplicação para potencializar isso e para conseguir o máximo de resultados em tudo, tá? Então, quem aí trabalha há um tempo já, com certeza já escutou alguma cliente, quando a gente pergunta a queixa da cliente, a cliente fala tudo, né? Onde te incomoda mais? Tudo. Aí a cliente tem que escolher uma região para ser tratada, né? E aí é uma dificuldade, né? Eu acredito que todo mundo que já trabalha já passou por uma situação dessa. A cliente, ela não consegue se decidir qual região ela quer fazer várias regiões e às vezes não quer fazer todas, né? Todas as sessões. Então ela precisa se decidir. Então, para essa cliente, realmente a gente vai fazer o Drenacryl e realmente vai ter melhora em tudo, né? Então, assim, diminui muito panturrilha, diminui braço, diminui as costas, diminui o abdômen, diminui perna, diminui tudo, até o rosto, né? Então, se a pessoa tem inchaço ali no rosto, papada, pescoço, fazendo o Drenacryl vai melhorar, tá? Então, é muito comum as pessoas estarem fazendo o Drenacryl e as pessoas perguntarem se elas emagreceram. E na verdade não aconteceu um emagrecimento, só foi essa redução desse edema total, tá? Durante as sessões são feitos quais procedimentos? Somente a criofrequência, tá? A gente usa só o equipamento de criofrequência nessas regiões específicas, tá? E não associa mais nada durante a sessão, tá? Porque só a aplicação do Drenacryl, ela tem 52 minutos, né? E normalmente a gente trabalha com sessões de 1 hora, né? Então, o protocolo é só a criofrequência mesmo, tá? Aí o profissional pode ficar à vontade para montar o plano de tratamento dele e associar as sessões que ele acha mais conveniente ali para aquela cliente, né? Então, pode associar com tratamento para gordura localizada, pode associar com a drenagem linfática, pode associar com tratamento para celulite, né? Pode associar com as sessões de radiofrequência. Então, de acordo com cada necessidade, a pessoa vai fazer a associação que ela achar mais conveniente, né? E isso também é muito bacana. O que muita gente tem feito, né, é criado planos de tratamento e colocado o Drenacryl como sendo a primeira opção em todos os planos, né? Então o cliente chega na clínica para fazer um tratamento, ele já começa com a sessão do Drenacryl, né? Então tem muita licenciada fazendo dessa forma, né? Já começa com o Drenacryl e o Drenacryl já faz parte do início do tratamento, né? Porque realmente a gente sabe o quanto o edema ele representa no corpo, o quanto o edema vai influenciar na modelagem corporal, o quanto ele atrapalha mesmo, né? Então a gente fala muito dessa questão de que nem sempre é gordura, né? Nem todo aumento de volume é gordura. Então a gente consegue trabalhar muito isso, né? Muito essa modelagem corporal. Quanto tempo para fazer a segunda sessão do Drenacryl? Olha, vai depender de cada cliente e da realidade de cada profissional, né? Pode ser 1 semana, como pode ser 30 dias, tá? Com 30 dias, vocês podem ficar tranquilas que eu fiz muitas. Quando eu tava testando o Drenacryl, eu fiz em 70 pessoas diferentes. Então, teve pessoas que eu fiz sessão semanal, teve pessoas que eu fiz sessão quinzenal e teve pessoas que foram sessões mensais. A sessão mensal não perdeu em nada para as outras sessões, tá? Para os outros intervalos, nada.
E aí vai também da quantidade de inchaço que a pessoa tem, né? Por exemplo, eu tenho pacientes que elas sentem um cansaço, um peso na perna. E aí, quando ela faz o Dranacryl, ela fica um mês sem sentir esse desconforto. Então, tipo, o tempo daquela pessoa realmente é um mês. Não tem necessidade, né, pro objetivo dela de fazer antes. Tem algumas pessoas que já incham um pouco mais, ou que tem um pouco mais de pressa no resultado, que está num processo de emagrecimento, que tem uma viagem, que vai casar, enfim. Aí a gente pode fazer sessões semanais, tá? O que acontece é que o sistema linfático ele é muito lento e a gente dá um estímulo muito grande. Então a resposta, o resultado do Dranacryl, ele tem um resultado imediato sim, mas o resultado mesmo vai aparecer depois de 3 a 5 dias e às vezes até uma semana. Então o que é importante? Você identificar a sua cliente. Porque se essa cliente demorar para ter um resultado, então aí já não é viável fazer toda semana com ela. É interessante fazer a cada 10 dias, 15 dias, tá? Então, por isso a gente preza muito pela individualidade, né? Para entender a necessidade de cada pessoa mesmo, tá? Mas, por exemplo, a cliente que ela teve ali um resultado imediato, no segundo, terceiro dia, e depois ela já estacionou, aí tranquilamente pode fazer dali uma semana de novo, tá? Como identificar se é gordura ou edema, tá? Primeira coisa, o edema, a gente faz uma pressão com o dedo e vai ficar branquinho, né? Então façam aí no abdômen de vocês, na perna de vocês. Faz a pressão, segura um pouquinho e solta. Vai ficar por alguns segundos branquinho onde a gente fez essa pressão, né? Aconteceu isso, significa que a pessoa tem o edema. E nas regiões que ficam próximas dos linfonodos, que são as regiões que são regiões congestionadas. Então, quais são essas regiões? O intercostal, essa região aqui acima da costela, a região do flanco, do abdômen inferior, do culote, né, do interno de coxa, joelho, tornozelo. São regiões que têm uma predisposição maior ao edema, né, ou ao aspecto de lipedema, que a gente fala. Só que também, muitas dessas regiões que eu falei pra vocês, também são regiões de gordura localizada, né? E aí, como identificar se é o edema ou se é gordura? O edema, ele é mais molinho, tá? Então, palpa aqui a região da costela e vocês notem, é mais molinho. Aí, palpa a região do abdômen inferior, por exemplo, já é mais durinho, tá? Então, a gordura é mais compacta e o edema é mais molinho, tá? Então, a diferença é essa, é na palpação mesmo e saber as regiões, tá? Se fizer o Dranacryl e for gordura, não terá resultado? Não terá resultado, tá? Ele vai ter resultado no edema. Na gordura, ele vai ser um coadjuvante, então ele vai auxiliar muito. Então, se essa pessoa estiver num processo de emagrecimento, vai ter resultado sim, tá? Mas não é o foco principal do Dranacryl, tá? Ele pode auxiliar na gordura. A Andrea chegou. Ela vai me ajudar a responder as outras perguntas. Mais alguma, gente, do Dranacryl que vocês gostariam de fazer? Oi, tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá, pessoal? Beleza? Tô aqui Tudo jóia, e resolvendo você? de treinamento, essa empresa não para de vender, graças a Deus, né? Pois é, que Vocês acompanham beleza! a jornada, inclusive aí quem tá me escutando, quiser dar treinamento aí de laser cristal, eu nunca vi o equipamento vender igual esse, de verdade. Eu não tenho. Como é que entrega 12 equipamentos numa única semana? E agora vendeu mais 18. Gente, Você vai ter que dar treinamento também, você se eu vira. quero. Eu tô precisando estudar sobre laser, já falei isso. Olha, se conhecer alguém, gente, que tem experiência com laser, manda esse aviãozinho aí, é um aviãozinho, né, que tem do lado, um direct. É um Manda um aviãozinho. direct para a pessoa. Eu vou postar o vídeo lá do credenciamento. Gente, eu preciso muito. A Body Health está bancando uma coisa que custa R$ 5.000.
né? Então, você sabe que através do credenciamento, você consegue dar certificado com apoio da Body Health. É muito bacana, né? Inclusive, eu estou vendo e organizando um curso lá em São Paulo, que a gente vai ter todos os tipos de laser, entendeu? E aí vai ser, aí eu nem sei quanto que vai ser esse curso, mas para mim é interessante ter um curso com todos os tipos de laser, que seja um Sim. profissional neutro, né? Porque eu falo assim, que às vezes você vai num curso que a pessoa ela acaba dando uma teoria para você, às vezes, aqui, por exemplo, a gente tem 2 lasers, né? O Fiber e tem o laser cristal. Então, quando a gente dá um treinamento e mostra os dois, a gente não fala mal de um, mostra a diferença de um e a diferença do outro. Tipo assim, é inquestionável, né? E é isso, só que vai ter clientes que vai ter características para o Fiber e vai ter clientes que vai ter característica para o laser cristal. Mas enfim, gente, eu quero saber se tem alguma dúvida específica em relação à parte de licenciamento, porque tem uma dúvida aqui que as meninas me mandaram, tá? Que o pessoal do grupo tá colocando. Eu não sei se alguém tá perguntando alguma coisa aqui antes, que eu não estava assistindo, o Pri. Não. Não, né? Eu respondi. A única coisa que eu respondi que é mais da sua parte é as vantagens, o que é ser uma licenciada. Acho que eu respondi certinho. Nossa, eu tenho um vídeo que eu fiz com um licenciado da Zumba, né? E ele é educador físico, licenciado do Zumba, e eu perguntei para ele quais são os benefícios de ser licenciado do Zumba. É muito bacana, porque ele explica que o nome dele vai para o site, que tem vários tipos de licença, de várias categorias, que ele tem apoio de marketing, que recebe música nova. Eu falei, tá vendo? É tudo isso nosso, só que na área de saúde. Né? Eu esqueci de falar do nome para o site. Sim, sim, sim. Mas, enfim, a pergunta que o pessoal fez aqui, gente, é o seguinte. Tem muita gente querendo fazer curso de criofrequência, não fazer o licenciamento. Só que quando as meninas vão falar dos benefícios do licenciamento, a pessoa acaba falando, então é muito melhor eu fazer o licenciamento. Só que o licenciamento, ele tem uma característica específica que a pessoa pode ser que no final, né, nem todo mundo que cumpre o licenciamento tem o nome destacado do site. Então, o profissional que não gosta de seguir regras, não vai gostar do licenciamento. Vai gostar? O profissional que não gosta de estudar, não vai gostar do licenciamento. Entendeu? Então, tipo assim, qual que é o profissional que a gente procura pro licenciamento, tá? Que vai dar certo com o licenciamento. São profissionais que são leais com o cliente, que estão em busca constante de conhecimento. E conhecimento sai caro. Então, o que acontece? Eu gasto mais de 20 mil de curso, a Pri também, e a gente vai e adapta para a realidade da licenciada, para o dia a dia da licenciada. E isso não tem preço. Então, as nossas mentorias, elas sempre estão atualizadas, a gente sempre está colocando uma aula nova, justamente não porque a gente vai eliminar todo tipo de curso, é que no projeto de Reinvente Criofrequência e dentro das coisas que a gente propõe, a pessoa sendo especialista em criofrequência, ela não precisa buscar informação em mais nada. Tanto é que nosso treinamento, você explica o que é o tecido adiposo, o que é uma celulite, como avaliar. Então, assim, teve gente de falar assim com a gente assim, olha, é uma pós-graduação em estética que eu fiz aqui. Não é um curso, eu imaginava que era bem menos, né? Só que tem gente que não gosta, é assim, me explica qual que é o botão que eu aperto e para onde que eu vou com a manobra, que eu quero é isso. Eu quero usar o nome da criofrequência. E aí eles não vão se identificar, né, Pri? Então a pessoa que não gosta quer vender drena crio para gordura localizada, que eu peguei essa parte de você explicando. Gente, nem todo volume é gordura. Pega a minha foto. Pega as fotos dos clientes. Muitas vezes estão achando que estão tratando gordura, vendendo como gordura, e não é. Então, o que precisa? Mudar os argumentos. Fazer consciência do cliente. O cliente, ele quer perder volume. O cliente que vira para mim e fala assim, eu quero perder essa gordura localizada. Aí, o que eu falo com ele? Você quer perder esse volume. Eu que vou avaliar se é gordura localizada ou não. Sim. Você concorda comigo? Então, muitas vezes, se a gente vira e fala assim, o Drenacryl não trata gordura. Gente, só o efeito coadjuvante, como você falou, da gordura localizada do Drenacryl já me secou. Já é maravilhoso. Já foi cliente.
e pessoas que nem têm, assim, tanta consciência do edema. Então, não tá difícil, sabe? Não tá difícil. A parte estética não é a prioridade do Drenacryl, mas o efeito coadjuvante dele é arrasador, é onde você surpreende o cliente, né? Então, assim, a pessoa que ela não gosta de seguir regras, que ela é muito bem resolvida no marketing, tudo mais, ela tem uma característica para adquirir o curso avançado de criofrequência. Porque o curso avançado de criofrequência, ele é uma das engrenagens do licenciamento. Então, licenciamento são 6 engrenagens. O curso avançado, ele começa com uma revisão, né? Então, a gente sempre dá uma revisão. Acredito que você deve ter explicado para o pessoal que até no dia da imersão, quem não tem experiência com a criofrequência, você faz uma revisão da tecnologia, mas você não foca nos protocolos oficiais, porque o foco é a metodologia. Então, você faz uma revisão da tecnologia para a pessoa conseguir entender a metodologia. E aí, depois, ela vai fazer o START, né, que é a revisão com foco nos protocolos oficiais. E aí ela vai ver os protocolos oficiais, aí vai ter as mentorias para tirar as dúvidas dos protocolos oficiais, entendeu? E aí a pessoa aproveita para isso. Mas no dia da imersão, qual que é o foco? Drenacryl. Não é isso? E quando que eu tenho que indicar a criofrequência? Quando que eu tenho que indicar o Drenacryl? E o Raimifu. Você vai fazer a crioanálise e vai mostrar isso para as pessoas, não vai? Né? Sim. Então, um inteirinho com a Pri, gente, não tem preço, é muito bom. As outras pessoas que fizeram a imersão adoraram. Essa vai ser ainda melhor, que vai ter apostila, né, Pri? Nós vamos fazer as apostilazinhas bonitinhas, para o pessoal ir acompanhando. E eu até brinquei, porque eu participei, né, da última imersão, e a cliente gostava de vinho, e aí você estava falando exatamente sobre a consciência do edema, que não podia estar bebendo, você lembra disso? E a gente empolgou, né, de falar disso, e aí nessa apostila eu vou colocar exatamente o momento que as pessoas vão ter para fazer os comentários, então, mas para não fugir do cronograma e todo mundo saber que vai ter um momento de descontração, que muitas vezes nesses momentos de descontração, que uma bebe vinho, a outra toma gin, a outra não sei o quê, e aonde que você vai orientar o cliente? Ah, no meu cliente eu falo isso, no meu cliente eu falo aquilo, isso é fora do contexto do curso, mas é dentro da realidade clínica, é uma troca de ideia que eu acho que é o que a gente faz no curso presencial e que a gente tem dificuldade de fazer no online gravado. Porque a troca de experiência só acontece no ao vivo. É a hora que eu estou explicando aqui, outro vem cá e faz um comentário, eu converso com essa outra pessoa e tudo mais. Então, isso vocês vão ter na imersão. Esse é o bom da imersão. Porque se for para a Priscila ficar só falando e não ter interação, não é imersão, né? Não é ao vivo, a gente não pega o melhor, que é essa troca de experiência. Então, nessa apostila, eu vou colocar exatamente quanto tempo que a gente vai ter para as trocas de experiências e tudo mais, que é bem interessante. Mas, enfim... Andréia, quais são as regras que o profissional deve seguir com o licenciamento? Então tá, primeiro, o licenciamento, são as engrenagens. Né? E ele começa com a imersão do Drenacryl. As outras licenças são opcionais, tá? Que aí a gente tem o CrioFocus e também tem o CrioLifting, que inclusive, eu já expliquei várias vezes, tem outros vídeos também, mas o CrioLifting é o rejuvenescimento tridimensional, e aí a gente tem os 6 esquemas, que eu falo que é cara crachá, né? Você tem que identificar o esquema que o cliente está te pedindo. E aí, o CrioFocus, você vai ter os esquemas da mesma forma, vai saber o tempo exatamente da maneira que você vai fazer, tem os moldes, né? E você tem que identificar se o cliente é perfil para o CrioFocus. Porque o CrioFocus já é específico para gordura localizada. Olha que bacana. Você vai ter uma licença que não é indicação para gordura localizada. Então, se você viu que o cliente não está comprometido, né? Porque eu falo assim, se a pessoa quer exterminar a gordura localizada, ela tem que estar comprometida. Eu viro para o cliente e falo assim, eu não te engano. Eu não te engano. Pode ser que outra pessoa vai te enganar. Não existe forma de eliminar a gordura localizada, o volume da gordura local. Eu posso eliminar o adipócito? Posso, né? Posso. Mas o outro vai encher. E aí vamos colocar que a gente não vai estar eliminando o volume da gordura localizada, vai estar eliminando o número de adipócito. E esteticamente ninguém está contando o número de adipócito. Então você pode pegar o Raimifu, você pode pegar a criolipólise, você pode pegar o que você quiser de técnica, e se você não for comprometido, você não vai eliminar o volume
da gordura localizada. O que a gente consegue fazer? Modelar a gordura. Aí, isso já é coisa do CryoFit, que depois ainda a gente vai lançar, né? Que tem essa pegada aí de você modelar o corpo do cliente, que é exatamente o que a gente propõe numa modeladora, né? Só que fazendo com a criofrequência e fazendo com corrente, aí dá para fazer muito mais. Mas, enfim, deu para vocês entenderem que cada licença tem um benefício específico? É tipo um selinho de qualidade que quem faz aquele tratamento vai ter aquele benefício. Para ter aquele benefício, o profissional tem que seguir regras. Então, ele tem que fazer do jeito que foi testado. Senão, por que a Priscila teve que fazer em 70 pessoas? Né, Pri? Teve que fazer em 70 pessoas para validar uma coisa que você já fazia há mais de 2 anos. Eu agora, por exemplo, eu queria lançar o CryoFit agora. Não pude fazer em 70 pessoas por causa da pandemia. Né? Porque quando a gente faz volume de gente para poder valer a pena, a gente enche, né? Agenda e tudo mais. 70 pessoas. Eu não consegui, eu vou lançar ele em março, porque enquanto eu não fizer pelo menos em 70 pessoas, que foi o número que você fez, eu não tenho como validar que aqueles esquemas eles têm que ser testados, gente, em ser humano, porque senão é raciocínio clínico, aonde que a gente entra no curso avançado de criofrequência, né? Então, assim, para você ter resultado com a criofrequência, não importa se é com os protocolos oficiais, não importa se é com raciocínio clínico avançado, não importa se é combinando ela com outras tecnologias e criando o seu próprio protocolo, tá? Ela tem que estar calibrada. Então, qual que é uma regra? O aparelho tem que estar calibrado, entendeu? Então, tipo assim, vamos pensar, tudo que um profissional leal já faz, tá? São as regras do licenciamento. Então, quem é leal... O que é certo. As regras é o que é certo. É o que é certo. Então, as regras você vai adorar, porque vai ter o preço mínimo, né? Você vai ter que mandar uma foto de antes e depois, sem termo de uso de imagem, porque tem certeza que você está praticando. Porque muita gente faz o curso, não pratica. E como é que até eu esqueço. Eu fico um tempo sem aplicar, eu tenho que pegar o esquema, eu tenho que olhar o esquema e aplicar. Eu criei o método, eu tenho que olhar os esquemas. Mas se eu fizesse todos os dias, eu não precisava olhar os esquemas mais. Você entendeu, Pri? Então, tipo assim, a gente, ser humano, a gente esquece. E aí a gente tem que fazer esse controle, né? De que forma que o profissional está divulgando, se ele está fugindo com a ética ou não. Esses tipos de coisa, tá? Que são as regras, tá? A gente tem detalhado, quem quiser a gente pode escrever. Mas assim, tem garantia incondicional essa imersão de 30 dias. A pessoa quem faz o licenciamento automaticamente já está fazendo o curso do DrenaCrio. Sim, né? Sim, a metodologia, porque assim, são engrenagens, né? A gente tem a engrenagem da alta tecnologia, tá? Que ela compõe essa revisão, que é o START. Então, se você comprou o curso START, o que é o curso START? É a revisão da criofrequência mostrando a importância dos protocolos oficiais, que tem a mentoria uma vez no mês. Então, quem compra o curso START, ele está comprando isso, tudo online. Quem compra o curso oficial de criofrequência, o que ele está comprando? Ele está comprando o curso mais uma mentoria individualizada ao presencial, que no caso é o treinamento que quem compra o equipamento recebe. Então, o que mudou? Por que o Start é mais barato do que o oficial, sendo que tem até mais informação? É porque você tem a pessoa que está te dando a aula exclusiva só para você. Entendeu? Ou ao vivo, ou presencial. Então, o que difere os nossos cursos oficiais são esses. Então, as nossas entregas, elas são presenciais ou elas são online. A gente dá muito treinamento online para pessoas que recebem o equipamento. Né? Principalmente nesse período, a gente teve que se adaptar bastante. E o povo gosta muito dos nossos treinamentos, tá? E aí, o que acontece? Então, quer ter o treinamento oficial? É isso. Agora, o que eu faço no Start? Eu libero todo o treinamento oficial no aplicativo, entendeu? A pessoa tem o guia que consegue aplicar todos os protocolos oficiais, tá? Protocolo oficial, eu quero aprender a máquina, eu quero virar na máquina do avesso, é em cima dos protocolos oficiais. Foi com base nos protocolos oficiais que você criou o DrenaCrio, não foi? Sim. Não adianta querer criar uma metodologia, criar a sua própria metodologia ou avançar com a criofrequência se você não sabe o básico. Então, o básico é muita coisa, tá? O Start é muita informação.
É muita informação. E ali, qual que é a intenção? Dominar os protocolos oficiais. Qual que é a intenção do curso avançado? A intenção do curso avançado é dominar, além de dominar a tecnologia da criofrequência, é saber combinar ela com outras tecnologias, tá? E aí a gente tem as aulas onde eu falo, eu explico o raciocínio clínico do Drenacrio, eu explico o raciocínio clínico do CrioFocus, e mais do que esses protocolos que a gente ensina o raciocínio clínico, que nada mais é do que essas aulas de spoiler que a gente dá, a gente comenta e tudo mais, eu não vou dar o molde, eu não vou dar o esquema, eu não vou ter vídeo de aplicação, eu ensino qual que foi o raciocínio clínico para a gente chegar no Drenacrio. Qual que foi o raciocínio clínico para a gente chegar no CrioFocus? Qual que foi o raciocínio clínico para a gente chegar no CrioLift? Qual que foi o raciocínio clínico para o CrioFit? Eu já expliquei, eu nem lancei e já expliquei o raciocínio clínico. O raciocínio clínico ele já existe. Dos 12 licenças que eu já fiz, já são coisas que eu já praticava. Só que não tem a metodologia certinha ainda. Então, quem quer criar os próprios protocolos, não quer seguir regra, quer pôr o preço que quiser, faz o avançado. Só que por que o avançado ele faz parte da engrenagem do licenciamento? É porque eu falo com as licenciadas também e incentivo elas a criarem os próprios protocolos. Porque pensa para você ver, Pri, você está aí falando do Drenacrio, que foi uma coisa que você inventou. Uma coisa é você fazer um marketing agora. Há 2 anos atrás, alguém perguntava sobre o Drenacrio? Agora já pergunta, não pergunta? Só eu fazia, né? Ninguém perguntava e só eu fazia sozinha. Agora não. Agora que muita gente faz, a sua demanda aumentou. Aumenta. É isso que as pessoas não entendem. É. Então, por exemplo, uma coisa... Andréia, ó, falta 8 minutinhos. Tá. Para encerrar. Tá. Metodologia Andréia Almeida. Pensa pra você ver. Quem que faz? Só eu. Eu sou exclusiva. Será que eu vou vender mais por causa disso? Não. Mas eu consigo tornar a minha concorrência irrelevante. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar estratégias de marketing para atrair o meu público e eu tenho que guiar ele. Então, o que eu gosto muito de fazer? O cliente ele não está disposto a gastar muito com você logo de cara. É muito difícil isso. O cliente, geralmente, ele coloca um valor que ele está disposto a arriscar contigo. Depois, você não precisa nem falar preço. Não é assim que acontece? Então, você começa, de repente, com uma licença, que nem é uma coisa assim tão cara, igual, por exemplo, o Drenacrio no mínimo R$250. Isso é preço irrelevante perto dos benefícios. O CrioFocus e o CrioLift já é 350 porque é menos sessões, é 4 sessões. Mas o Drenacrio, como a pessoa faz muitas vezes, pode fazer muitas vezes, que isso que entra a parte de fidelização e tudo, então é menos, né? A gente colocou um valor menor. E aí o que acontece? Combina o Drenacrio com o raciocínio clínico do CrioFocus, mais uma massagem e cria um método seu. Quem que vai te comparar? Não é verdade? Só não pode falar que aquilo ali é o Drenacrio. Ah, não, meu Drenacrio Master. Não, ali é o seu método. E aí você torna a concorrência irrelevante porque você pode colocar o preço que você quiser. Então, a engrenagem da alta tecnologia do curso avançado, ela é importante, super importante. Aí a gente vai ter a engrenagem de vendas, de fidelização, que é a avaliação com conexão, treinamento de equipe. Vai ter a engrenagem do marketing, que é fantástica, né? Então, tipo assim, dentro de todos os produtos que a gente tem para poder oferecer para o cliente, qual que é o nosso prêmio mesmo? É a imersão, é o passaporte para você conseguir pegar todas as engrenagens e depois escolher quais das metodologias que você quer colocar naquelas engrenagens, entendeu? Então é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente encerrar? Aí, fala da garantia, né? Garantia incondicional, porque eu sou muito doida, né? A pessoa vai lá, faz a imersão, né? Acessa tudo, tem mentoria comigo do curso avançado, igual a próxima mentoria agora dos cursos oficiais, ela assiste tudo isso. Depois fala assim, não precisa falar nada, manda um e-mail, não gostei. Garantia incondicional, dinheiro de volta. Então, só não garante a vaga, porque eu acho que a gente tem pouquíssimas vagas, tá, Pri? Só não garante a vaga... Tem 2 ou 3. Quem não quer. Agora, falar que é um risco, não é risco nenhum. Você não corre risco nenhum, porque você vai lá, você vai ver o negócio na prática, as mentorias, tudo certinho. Se você não gostou, qual que é o benefício que a gente vai ter de ter um licenciado que não gosta, que não quer ser licenciado, que reclamou
da nossa metodologia, que não gosta do nosso atendimento. Nenhum. O nosso comprometimento com o cliente, difícil da gente falar da gente mesmo. Eu prefiro que as licenciadas falem, né? Então a gente vai colocar aí depois a gente faz uma live com ela. Isso, de novos testemunhos, né, Pri? Porque depois que voltam os seus atendimentos aí, essa menina tá sem muito tempo, viu? Então aproveitem o dia que eu já agendei, tá? Com você. E o Davis me pediu para você poder ir dar aula lá para as 14 franquias dele, depois a gente tem que Nossa, eu quero! Eu preciso ver se você vai ter tempo para isso. Então você tá super invitada, viu? Tenho certeza que todo mundo vai adorar, tá? Qualquer coisa, pode mandar pergunta lá no grupo que a gente responde também, tá bom? Eu vou sair para você conseguir salvar a live, tá, gente? Tá. Obrigadão. Tchau, tá? tchau. Muito obrigada a todo mundo que assistiu e espero vocês no sábado, tá bom? Vou deixar aqui salvo, manda para os amigos e corre porque só tem, acho que 2 ou 3 vagas. Tá certo. Falei ainda com as meninas hoje. Com certeza já encerra. Não vai durar até o final da semana. Talvez a gente vai ter que fazer uma imersão dupla. A gente faz. Viu? Tchau. Tchau. Um beijo, tá?